Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo. Um programa sobre relatos de mistérios, causos sobrenaturais, histórias que acontecem comigo, com você, com o nosso convidado e com as pessoas que transitam por este mundo, vivas ou não. Eu sou Ira Croft. Aproveite este momento para pegar a sua água, afagar o seu gato e se preparar, porque aqui o medo a porta bate. Estamos aqui no estúdio R1 Space, no World Trade Center São Paulo, em uma parceria incrível para a gravação dos programas do Aconteceu Comigo. Então, segue aí nosso programa, aperta o sininho, segue também a equipe do R1. Precisou, quer fazer o seu podcast, quer fazer videocast, vem pra cá, vem fazer aqui, porque o lugar é muito legal e você tem todo o apoio de produção. E falando em produção, nada melhor que a produção deste Aconteceu Comigo. Quero deixar aqui um beijo especial para a Jay, que seleciona as pautas, produz o conteúdo desse programa, que é enviado por você, pelos ouvintes e espectadores. Quer ouvir a sua história aqui? Envie para contato@mundofreak.com.br. A Jay vai receber, fazer a seleção. A Nandinha vai preparar esse programa. E a Nanda também, além de produtora e amiga, indicadora de amigos para participar desse programa. E mais uma vez aqui, Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo, você? Tudo bem. Nicolas Ogan, muito bom. Você viu? Umbandista, jornalista, comunicador e que também está aqui para falar histórias com a gente. Tô Né? muito feliz de estar aqui, vou falar isso para sempre, tá? Muito feliz. Para sempre, 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 há muito tempo, hein? Nossa. Para você ver. Pois é. Morreremos e você vai estar falando, tô muito feliz de estar aqui para sempre. Vou estar aqui mesmo, inclusive. Para sempre. Pessoal do R1, pessoal do R1. Olha só esse estúdio, hein? Vocês gravando Aconteceu Aqui Comigo, já tem promessa de espírito aqui. Em 2135, quando estiverem gravando aqui... Sei lá o que vai estar acontecendo aqui. A vozinha do Nicolas falando atrás de alguém. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que macabro, né? Macabro. Eu rindo. Pois é, esse programa dá medo, mas é divertido, né? Bem, Nicolas, então eu vou contar a primeira história e depois você conta a segunda história pra gente, tá bom? Fechou. Vamos lá. A primeira história que eu vou ler tem o nome de Túmulo Perdido. Fico feliz que não é o túmulo dos vagalumes, hein? Traumatizante. Vamos lá. Me chamo Paulo e moro em Atibaia, no interior de São Paulo. O caso que vou contar para vocês, que aconteceu comigo, eu tinha apenas 5 anos. E foi comigo e com a minha mãe. A minha mãe sempre foi sensitiva. Em outra oportunidade eu envio outra história. Mas hoje eu vou falar do caso que aconteceu comigo como protagonista e que deixou a minha mãe bem assustada. Eu não lembro direito do ocorrido porque eu era muito bebê. Eu tinha 5 anos e naquela época minha mãe tinha uma amiga. Elas eram muito próximas. E eu tenho até algumas lembranças dessa amiga da minha mãe. Em um determinado momento, essa amiga veio a ficar doente e acabou falecendo um tempo depois. Minha mãe, infelizmente, não conseguiu ir ao enterro e nem ao velório. Eu, naquela época, estudava numa escolinha infantil e o cemitério em que a amiga da minha mãe foi enterrada ficava próximo a essa escolinha, bem em frente, quarteirão bem em frente. Então, como era minha mãe que me levava e buscava todo dia, ela aproveitou que foi me buscar e resolveu ir até o cemitério para visitar o túmulo da querida amiga. Porém, ao chegarmos no cemitério, ela não sabia onde estava esse túmulo. Resolveu, então, sair andando e procurando.
pois geralmente túmulos recém-criados, né, e com pessoas enterradas ali, são bem floridos, chamam atenção, tem bastante velas, então ela supôs que seria mais fácil encontrar. Eu perguntei para minha mãe o que a gente estava fazendo ali, e ela respondeu que estava procurando o túmulo da amiga. Foi aí que aconteceu. Quando ela me contou quem era, eu disse: me segue que eu vou te levar aonde ela está. Lembrando, eu tinha 5 anos. E eu não lembro de nada. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu comecei a andar pelo cemitério, cortando todos os corredores, correndo, meio brincando, como uma criança de 5 anos. E minha mãe vindo atrás, até que, de repente, eu parei em frente a um túmulo. Quando ela viu, ela ficou assustada e bem surpresa, pois era exatamente o túmulo da amiga que ela estava procurando. Ela conta que eu fui direto naquele túmulo, sem parar em nenhum outro, mesmo ele estando bem longe de onde estávamos. Assustada, perguntou como raios eu sabia que aquele era o local correto, pois não tinha nada de diferente, não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum objeto, e eu também era uma criança, e eu também não sabia ler. Eu apenas respondi: ah, mamãe, eu só vim em direção dela. Ela estava aqui parada olhando pra gente. Minha mãe disse que eu falei isso com a maior naturalidade do mundo. E creio eu que eu realmente estava vendo a amiga da minha mãe do meu lado, pois eu fui super aberta a ela. Provavelmente, ou era ela, ou era alguma pessoa ali com a gente. Bem, isso foi suficiente para deixar a minha mãe assustada e, ao mesmo tempo, muito agradecida da presença da sua amiga ali. Mas um fofossusto também, né? Nossa, fofossusto total. Que bonito, né? Mais uma vez também o lance da criança, né? Da criança, que tem sensibilidade, abertura, né? De ver um espírito, se era mesmo da amiga, porque ela lembra mais ou menos. Provavelmente sim, né? Porque parou bem em frente ao túmulo, bem aonde a mãe estava procurando. Apesar de ser um túmulo novo, a mãe não achou por conta. A criança foi direto, foi acreditando que alguém estava levando, né? E também, ao momento que ela envia essa história, ela não está nada impressionada, né? Ela falou: não me lembro. É uma história que aconteceu com ela, mas quem conta é a mãe. Ainda tem mais essa, né? E aquilo do lance de não lembrar também, né? Quando a outra pessoa conta. E tipo, quando a outra pessoa, a mãe dela que contou a história e ela não lembrar também, eu acho que até reforça, posso até estar viajando, né? Mas eu acho que até reforça o lance do quanto a criança tá mais aberta e mais suscetível, principalmente numa época em que ela talvez não esteja ainda apta a lembrar de fato de coisas que aconteceram. E mostra, eu acho que quanto ela tá ainda mais aberta para essas coisas, sabe? Né? Se os aconteceram comigo por aí. E até pelo entendimento, né? Porque o que é uma pessoa de verdade e o que é um espírito ali para ela, para uma criança? Como que a gente consegue diferenciar isso numa visão, quando para a criança ela não está tendo visão alguma? Sim. Né? Porque para nós, um adulto, para nós hoje, ou para nós adulto, acreditando ou não, vivendo ou não, mas a gente vai ter um momento meio cético de análise, né? Sim. Aquilo é alguém? Aquilo é um espírito? Aquilo é um ET? Aquilo é alguma coisa? E ainda assim, às vezes, é difícil de discernir, né? Exatamente. Se é uma criança ainda... Como que ela consegue discernir se é ou não? Tudo igual, né? Total. Muito bonito. Muito fofo, eu gosto de fofossustos. Eu também gosto. Gosto. Para mim, eu gosto porque, né, é uma coisa... Eu me sinto até mais humana. As histórias são sobre espíritos, são sobre fantasmas, mas eu me sinto mais humana porque são sobre nós, são sobre as nossas relações, nossas visões, nossas vivências. E no caso de criança, essa dúvida, né? O que a gente está vivendo?
E o lance também de atrelar o lance da espiritualidade a coisas negativas sempre também, né? Não necessariamente é uma assombração, um negócio que tá ali pra te fazer o mal, e às vezes é simplesmente uma aparição. Aconteceu comigo, né? Aconteceu, exatamente. Ai, que demais. Muito obrigada, ouvinte. Obrigada demais pela sua história. Achei ela muito legal. Você que tá assistindo, você que tá ouvindo, se você tiver histórias assim, manda aqui pra gente. Eu gosto bastante de histórias de Fofossusto, principalmente essas relações familiares, essas relações emocionais, né? Eu imagino a mãe, né, primeiro assustada da criança fazer isso e ao mesmo tempo feliz, né? Mixed feelings, né? Total. Encontrei minha amiga. Total. E quem me levou pra minha amiga foi minha filha, foi né? Minha filha. É fofo demais esse né? susto, né? Forte, né? Que demais. Bem, vamos para a próxima história, Nicolas? Vou passar para você. George Clooney and Brad Pitt's new movie Wolves is on Apple TV Plus September 27th. That's where I want you to be now. So if you want to see George Clooney and Brad Pitt, go to Apple TV Plus. You got to start the story there. Or if you want to see Brad Pitt and George Clooney, go to Apple TV Plus. I am enjoying the show. And if you want to see their new movie Wolves, You can't do it, I'm going to help you out. I can do it, so do it. definitely go to Apple TV Plus. Admit it, it's cool. Okay, fine, it was very cool. Wolves, streaming September 27th on Apple TV Plus. Rated R. O nome dessa é Tarde da Noite na Avenida Rio Branco. Por volta de 2012, eu trabalhava como professora no centro do Rio de Janeiro, no horário noturno. Apesar de não ser uma região segura, o movimento de saída das turmas fazia com que os pontos de ônibus fossem bem movimentados durante a noite, na Avenida Rio Branco. Os dias de provas é que eram bem problemáticos. Os alunos terminavam as avaliações em horários diferentes, o que diminuía a quantidade de pessoas na rua. Além disso, sempre tinha um aluno que entregava a prova no último minuto. Em um desses períodos de final de semestre, saí do trabalho depois das 22 horas. A Avenida Rio Branco estava vazia. Poucos carros circulando e um vento gelado típico de junho. Quando cheguei no ponto de ônibus, percebi do outro lado da avenida duas figuras jovens, magras, pequenas, zombeteiras, eu diria, que corriam de um lado para o outro. Certamente eram humanoides, mas o medo de ser assaltado ou algo pior não me permite dizer claramente do que se tratava. As roupas pareciam antigas e a maneira como se portavam era algo muito aleatório. A única coisa que eu conseguia fazer era prestar atenção naqueles seres e torcer para que eu conseguisse ir para casa em segurança. O tempo foi passando e por alguns minutos nenhum carro passou. De repente, um ônibus simplesmente parou na minha frente e abriu as portas. Tomei um susto, pois não vi o ônibus se aproximar. Tampouco havia dado sinal para o motorista. Ao olhar para o lado, para ver se algum passageiro ia descer, percebi uma pessoa sentada no chão, ao meu lado, com as pernas cobertas. Como alguém em situação de rua, que me olhou e disse com firmeza, "Entra!" Sem sequer saber se aquele era ou não meu ônibus, eu simplesmente pulei nas escadas. Quando já estava próximo ao motorista, olhei para trás e vi naquelas figuras que estavam do outro lado da avenida, ali, na porta do ônibus, sorrindo de maneira bastante assustadora, com a mão esticada como se quisesse me tocar. O motorista fechou a porta e acelerou, não falou uma palavra. Passei o cartão, sentei no banco e agradeci, seja lá quem atendeu o meu apelo naquela noite. Livramento, né? O básico livramento. E será que o ônibus era o certo? Fiquei na dúvida aqui também, né? Mas a situação... E que não fosse o certo também, pelo amor de Deus. Assim, é uma situação muito de vida urbana, né? Correlaciona, eu vejo isso, uma correlação entre o espiritual e a violência da vida urbana, os medos que a gente tem de vida urbana, como ele começou no início. Pode ser um assalto, pode ser uma pessoa doida. Às vezes eu tenho medo da pessoa doida mesmo, sabe? Né? A pessoa tá meio transtornada, aconteceu alguma coisa na vida dela, sabe? Aí junta com álcool, outras coisas. E isso é comum também dentro de cidades, né? A violência que a gente vive. Então, acho que essas duas coisas flertam bastante. E uma coisa interessante, porque aconteceu comigo, que talvez a gente possa olhar, nossa, que coisa simples, mas sabe um livramento? Coisas que naquele dia
poderia ter acontecido uma merda, né? Como casos de grandes acidentes de avião, quando acontece acidentes assim, estradas, né? Engavetamento, e aí naquele dia que você ia sair, alguma coisa veio e te impediu. Mas normalmente a gente tem um olhar para aquelas coisas bonitas, né? Um passarinho que cantou, mas nem sempre é um passarinho. Às vezes o sinal é um sinal de que vai dar merda, né? Então, e às vezes é um sinal, né? Uma pessoa em situação de rua ali, sim, ou qualquer outra pessoa que poderia estar no ponto, e a pessoa recebeu um chamado, entra. E aí naquele momento, o seu emocional e a sua sensibilidade de acreditar naquilo, porque ela poderia não entrar, né? Sim. E o lance até de, às vezes, que a gente sempre faz, eu até assisti um outro episódio do Aconteceu Comigo essa semana, do lance do psíquico também, né? De, às vezes, não necessariamente era, sei lá, que seja um pigmeu que estava do outro lado da rua, alguma coisa, mas era ali um lance de que toda situação, às vezes, já culmina para que você enxergue as coisas de uma maneira um pouco, né? Tipo, acho mais que até agressivas, mais né? agressiva, tipo um mecanismo de defesa seu, né? Sim, você fala, nossa, sim. o que eu faço agora, tal. Mas, independente de ser ou não, como a gente já falou aqui, é assustador de qualquer forma. Né? É assustador. E, ao mesmo tempo, o milagre, o livramento, seja qual for a palavra, o sobrenatural que aconteceu ali, né? Pode ser sobrenatural ou não, mas ainda assim foi um aviso. Né? Independente de ser ou não. Né? Realmente poderia ter sido a pessoa percebeu que estava acontecendo alguma coisa e deu um toque para ela. Né? Mas no exato momento em que poderia acontecer alguma coisa grave, alguém vai lá e te dá um sinal, né? Sim. E às vezes a pessoa, não recebi o Espírito Santo, não recebi Espírito nenhum, eu só avisei, mas a pessoa também não sabe de onde que ele avisa, só avisei. Né? E os seres do outro lado da rua? Eram seres? Eram pessoas? Era o quê? O ser que deu o aviso para ela era uma pessoa era também? Realmente não era? Uma pessoa? Né? Aí já dá para pensar em milhares de coisas. Era um anjo, era Jesus, né? Jesus ali. Eu já passei por uma situação parecida, não parecida, não tem nada a ver com isso. Mas uma situação em que, principalmente uma vida cristã, daquela coisa de, né, como nós somos semelhantes a Deus e semelhantes a Jesus, qualquer pessoa, né? Isso também é algo psicológico da gente respeitar as pessoas, você respeitar todo mundo, você amar a todo mundo, né? Como a ti mesmo, como a Jesus, todas essas coisas. E aí, uma vez, eu estava em casa e eu morava numa quebrada, estava passando por uma situação muito difícil, sabe, financeiramente na família, assim, situação de não estar pagando conta, todo mundo desempregado e tal. E eu estava numa época, assim, estava bem novinha, eu não conseguia trampo, porque, né, já não tem trabalho para adultos, para quem está jovens, mais difícil ainda, e meus pais também, e a gente estava num desespero na minha casa, desespero, assim, sabe, desespero boleto, né, você falou, o terror da vida adulta, boletos, né, e aí alguém bateu no portão, né, a gente morava numa casa muito simplinha, e aí era só um portãozinho, alguém bateu, sabe, bateu palma. E aí eu fui lá, essa pessoa pediu um pão e não tinha nada em casa, a gente estava desesperado, a gente estava recebendo ajudas. E aí na hora, assim, no desespero, não tem nada, não sei o que, papapá. E bati a porta. No mesmo segundo veio, e se fosse Jesus me pedindo um pão? Assim, no mesmo segundo, eu abri a porta, e era assim, a minha casa era só um portãozinho, eu abri, a pessoa já não estava mais ali. Eu saí na rua, cadê essa pessoa? Não vi mais. E aí eu entrei num outro desespero. Nossa. Aí eu, meu Deus, Deus esteve na minha casa e eu fechei a porta. Eu bati a porta. Eu neguei um pão, eu neguei o corpo de Cristo pra Cristo. Exatamente. Eu neguei o corpo de Cristo para Cristo. Aí depois eu também pensei, nossa, calma, Ira, você está muito emocionada. Realmente. Aí eu fiquei triste depois, nossa, aquela pessoa estava precisando mais que eu. Aí, sabe, vários sentimentos, né? Isso tem tudo a ver com o nosso Brasil, diferença social,
problema de gestão, política, tudo isso, né? Existe a relação emocional, camadas, né? Muitas camadas. Existe a relação espiritual. Claro que principalmente aquela experiência, eu acredito que foi algo espiritual ali, porque a pessoa sumiu. Mas tirando todo o contexto, o social também é muito foda, né? Porque a gente estava em desespero em casa e a outra pessoa, eu lembro que eu fiquei mais triste ainda, que eu fiquei, cadê a pessoa? Cadê? Eu não tenho nada, mas eu poderia ter conversado com ela, eu poderia ter sido mais respeitosa também, sabe? Eu tava tão brava naquele... Foi um momento cagado. E depois eu pensei, tá ali, ó, eu poderia receber um milagre... Né? Por causa de um pão. E por causa de um momento, eu dispensei Jesus, dispensei a pessoa que estava precisando. Dispensei Jesus, olha só, né? Enfim, isso já passou muitos anos, hoje eu estou um pouquinho mais tranquila comigo mesma. Mesmo tendo acontecido isso, né, eu também não poderia salvar essa pessoa. Né? Depois eu fiquei arrependida no sentido que eu poderia ter sido mais respeitosa com ela, porque ela estava numa situação difícil também. A gente se coloca essa carga, né? De tipo, eu poderia ter sido a pessoa que vai... Mas não, né? Assim, mesmo que eu faça brincadeira, mesmo que eu ria, dispensei Jesus, mandei Jesus embora, mas assim, a gente vive uma situação que essa pessoa, nem eu deveria estar passando aquele desespero, né? E aí sim poderia ser um milagre realmente de Jesus. Né? Ou outra entidade, um espírito que fosse, talvez se não fosse o desespero físico, a gente percebesse também um pouquinho mais as nuances além da gente, né? Mas é o que o mundo em que a gente vive hoje, socioeconomicamente falando, faz com a gente chega a colocar nas nossas costas o peso de, às vezes, salvar alguém, de ajudar alguém, que não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel. A gente pode, às vezes, né, fazer, por exemplo, às vezes ser ali mais simpático e tudo mais, mas, tipo assim... Não ia fazer nada, né? O máximo seria, tipo, Jesus vindo me salvar, e eu fui lá e dispensei Jesus, gente. Quando você chegar na portinha do céu lá, vai ter, ó, naquele dia você fez isso daqui, então, ó, pode descer. Claro que Jesus vai falar comigo e vai falar, filha, passei na sua casa, era 11 horas da manhã, eu tava com fome, só queria um pão. E você lá, 11 horas da manhã, já estava nervosa. Nossa. Aí eu vou dizer, Jesus, me desculpa, eu juro que eu fiquei arrependida, você ouviu meu coração. Aí eu espero que Jesus, olha, tá bom, eu ouvi seu coração. Não, mas a vida no Brasil é difícil, né, minha filha? Não, o cara é Jesus, pô. Se tem alguém que entender... Sabe de tudo, né? E aí, claro, ele vai dizer, Brasil, né, minha filha? Então, tá bom. Obrigada, Jesus. Nicolas, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ananda, de novo, Ananda era para estar aqui gravando com a gente também, né? Quem acompanha Aconteceu Comigo, já conhece as participações da Ananda Mida, aqui e lá no Magicando. Sabe que a Ananda, além de nossa produtora, podcaster, comunicadora, faz tudo neste programa, nos traz indicações maravilhosas, tanto aqui quanto para o Mundo Freak também. Ananda, a gente tem um trabalhinho de estar sempre de olho nas nossas amizades, nas pessoas que têm histórias para vir contar, porque todo mundo tem uma história que aconteceu comigo. Até os céticos. Aliás, eu adoro os céticos. São os melhores, né? Adoro. Relatos de cético. Você que é cético, ó, me escuta. Olha só, hein? Pega a visão, com carinho. Adoro. Cético envia pra gente assim, eu sou cético, não acredito em nada, e logo em seguida vem um relato. Eu sou cético, não acredito em nada, mas... Aconteceu isso. E aí? O mas que é o problema. Né? Adoro. Me mandem, céticos. Beijo. Me mandem histórias, porque é maravilhoso. Se você não sabe, eu também não sei. Mas a gente tá aqui para ler, para trocar experiências, trocar fofossustos, né? Porque afinal de contas, estamos falando sobre nós mesmos também, né, Nicolas? Total. Eu sei que eu já falei, mas eu quero agradecer de novo pelo convite até, né, falar assim, eternamente. Se apresenta aí que eu sou criador de conteúdo e tudo mais, mas só o amigo da Ananda já tá suficiente para mim. Tadinho especial demais, viu, gente? Como a Ananda é especial, ó. Que demais. Mas ainda assim, deixa seu Instagram, deixa seu contato, explica, né, o que você fala lá no seu canal, o seu trabalho, né, ser jornalista, comunicador, já foi podcast, gente, já foi podcaster.
Olha só fiquei sabendo depois, hein? Deixa aí para as pessoas te seguirem também, conhecer seu trabalho. Bom, o meu arroba é Nicho Modesto, Nicho Modesto, Nicho, tudo junto. Fiz uma cirurgia bariátrica 2 anos atrás e desde então eu venho falando sobre saúde de um modo geral, e é importante também porque o homem em si comprovadamente se preocupa menos com a saúde, né? Então eu tento falar um pouquinho sobre isso, tentar trazer inspirar, né? Acho que é sempre bom, tem dado certo, então se alguém quiser ver aí histórias assustadoras sobre ter que acordar de manhã para ir para academia e tudo mais, pode me acompanhar no Instagram. Que maravilha, obrigada de novo, viu? Muito obrigada, você que ficou até aqui, que acompanha este programa. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito. Obrigada a você também que não gosta desse programa, mas tem carinho e respeito pelo nosso trabalho, pelas histórias que aqui chegam. Os céticos de plantão, eu amo as pessoas céticas que estão aqui para ouvir histórias, para interagir, para ter uma troca. Seja lá o que for de histórias que a gente conta aqui, no fundo estamos falando sobre nós mesmos, e eu acho que a primeira coisa que a gente ter respeito, acolhimento e carinho por aquela vivência é o que nos liga como pessoas aqui. Então eu agradeço demais a sua audiência, sabe? Para mim estar aqui é muito mais do que um programa. Estar aqui, para mim, é uma vivência, é o meu dia, é o meu aprendizado, então eu agradeço demais. E, claro, a essa equipe maravilhosa que está aqui nos estúdios, a equipe do Grupo R1, aqui no estúdio R1 Space, a essa equipe que está aqui ouvindo em detalhes todas as histórias de aconteceu comigo, eles são obrigados, porque quem tem medo pode pausar, pode desligar, pode parar de escutar, mas eles não. Eles estão assistindo tudo isso. Então, muito obrigada, equipe R1. Vocês estão aqui no meu coração. Tchau e até a próxima.